Para começar, o Braulio da Silva Machado, todo mundo conhece, né? Um cara que chegou, inclusive, a apitar grandes jogos do futebol brasileiro. Teve um jogo do Atlético Mineiro, se eu não me engano, que ele apita, a bola tá indo pro gol, ele apita uma infração antes da bola entrar, e aí depois ele não tem mais nada do que fazer, porque ele já tinha encerrado o lance com o apito antes da bola cruzar a linha. E aí você não consegue interpretar se há uma falta na origem ou não por uma mera precipitação. O Braulio, ele coleciona grandes momentos, mas grandes momentos nos últimos tempos na arbitragem brasileira. E continua apitando grandes jogos. Por exemplo, cartão vermelho que ele deu para o zagueiro do Santos. Agora, na última quarta-feira, ele foi salvo pelo VAR, porque aí ele voltou com cartão amarelo. Ano passado vocês lembram de Flamengo e Juventude em que ele expulsa o Nenê? Em que o Nenê faz uma pergunta pra ele e solta um palavrão depois e ele simplesmente tira o vermelho dizendo você falou tal coisa, eu me senti ofendido, sendo que o Nenê não estava falando pra ele, o Nenê estava esbravejando ali. Sendo que palavrão, assim, obviamente a gente não pode normalizar, ainda mais quando é uma ofensa pessoal, mas o palavrão faz parte dos jogadores bravejando dentro de campo. O Marcelo de Lima Henrique, afastado por um acerto na segunda rodada, disse antes do jogo, né, para os jogadores do Inter e Cruzeiro: aqui é futebol, não é igreja. Porque você entende, né, esse diálogo. Pois bem, a partir dali o Braulio não apitou mais no Brasileiro do ano passado, depois daquela expulsão ridícula do Nenê. Bahia e Grêmio, que foi antes, ele tava fazendo tanta porcaria que o Renato Gaúcho, que não é obviamente elogiável, mas ele retirou todo o time dele do Grêmio contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Mas mandou todo mundo embora antes do fim do jogo, exatamente pela inconformidade. Eles estavam dando cartões ali pro pessoal do banco, os caras que estavam sentados. Cara, um despreparo, assim, mas eu só tô elencando aqui situações do Braulio. E aí, no Catarinense desse ano, né, como ele dá o gol no último segundo de jogo, classifica o Barras para as quartas de final do Catarinense. Só que o que aconteceu? Ele encerra o jogo e avisam ele que tinha falta na origem e ele, na súmula, anula o gol dos caras. É inacreditável. Ele foi barrado pela Federação Catarinense de Futebol e, como prêmio, o que ele ganha? Apitar o clássico Grenal. Vamos aos áudios. Eu peguei só um trecho desse áudio aí, só para vocês terem uma ideia, que para mim é o mais importante, porque tem ali o VAR, o AVAR, né, os assistentes ali, todos analisando na cabine. Na primeira bola, no primeiro segundo da jogada, em que você percebe o Aguirre abalroando o Aravena, já tem um cara na cabine do VAR dizendo penal, penal. Mas eles estão conversando entre si ali e tudo mais, e o Braulio convicto. Braulio não queria marcar o pênalti de jeito nenhum. Convicto manda o jogo seguir e tudo mais, os caras revisam. Enquanto eles estão revisando, o Braulio dá uma apurada, dizendo assim: o Wagner, que é o Wagner Hillway, tá atrapalhando aqui, do tipo assim, vai logo aí porque eu quero seguir o jogo. E os caras lá analisando, pegando câmera pra ver se foi dentro da área, se foi fora, se foi em cima da linha. E aí eles conversando entre si, dentro da cabine do VAR, dizendo assim: olha, tem um deslocamento na coxa ali, né? Por quê? Porque o Braulio tinha dito quadril com quadril, cadeira com cadeira, ele fala, essa é a expressão. Mas eles falam, não, tem uma perna ali, tem uma perna que desloca o jogador do Grêmio chega na bola antes, aquela coisa toda, tá bom. E aí, diante disso, eles perguntam o que ele viu, e ele começa a relatar aquilo que ele viu. E ele diz, não, eu vejo cadeira com cadeira e os dois disputando a bola. Bom, Braulio, já que você tá vendo isso, sugiro revisão. Porque é isso. Quando o VAR, ele pede o relato do campo. Gente, o campo é isso aqui, ó. A gente vê o lance várias vezes, né? Mas o campo, ele viu uma vez só. E aí eu sempre dou o benefício da dúvida, mesmo com um lance escandaloso e claro como esse. Eu dou esse benefício da dúvida. O cara tá na velocidade do jogo, ele viu uma vez só, tá bem. Dependendo do ângulo dele, nós não estamos lá. Eu super dou esse crédito. O cara tá correndo, 40 do segundo, né? Tá aqui, pá, na velocidade, pensando em mil coisas e tal. Pô, vem o lance acontece uma vez só. Se você piscar, você não viu o lance da melhor maneira possível. Mas é pra isso que existe o VAR. E aí no momento que ele pede o relato, ele diz o seguinte: não, eu vejo os dois disputando a bola cadeira com cadeira e segue o jogo. Peraí, não é isso que aconteceu. Sugiro revisão, porque o que você está me relatando é completamente diferente do que as imagens mostram. E aí o que acontece? Quando ele chega na cabine do VAR, os caras mostram pra ele: Braulio, tá aqui. E cara, ele já chega. Primeiro que, vocês viram? Ele chega assim. O sinal que ele faz do VAR, do tipo assim, vamos lá, saco, vamos ver esse negócio aí. Aí ele chega lá, tá bom. Tem nada diferente pra mim, segue o jogo e tal, vou reiniciar com tiro de meta pro Grêmio.
sendo que teve falta antes no Cristaldo, do Rogel no Cristaldo. Mas vamos lá, dá uma olhada no que ele diz nesse último momento aí da decisão final dele. Como é que você viu o contato? Contato lateral pela bola. Ele busca a bola, não consegue pegar e a atitude Tá atrapalhando aqui, irmão. Concordo, Rio. Ok, vem dar uma olhada. Vem dar uma olhada na jogada, por favor. Vem dar uma olhada na jogada, por favor. Tem um contato que pega na perna, ok? Concordo, Rio, boa. Contato imprudente da coxa na coxa esquerda ali do atacante. Aguarda o momento de narrar pra ele, tá? Tem um contato lateral. Vou mostrar a inglesa também. Agora, isso, eu quero ver a inglesa. Os dois jogadores tentando jogar bola. Tem um contato de cadeira com cadeira. Agora eu quero Avalia. ver a velocidade O braço normal. Eu tô também, do lado aqui do vendo bem o lance. Até agora não vi nada diferente. Os dois Ok. tentando jogar bola. Velocidade normal. Eu aqui. quero ver Velocidade velocidade normal. 100%. Aí, perfeito. Ok. Correndo, estou voltando com um tiro de meta pro Grêmio. Ok. Ok? Ok. Gente, é surreal. É surreal. Tá muito claro que ele não queria dar o pênalti. E cada vez que eu olho esse lance, eu fico incrédulo, conversando com pessoas. Eu acho que só teve um jornalista, que quer ser o diferentão, que disse que não foi pênalti e que não é falta, e que na Premier League não é falta e tal. Cara, isso é falta aqui na China, em qualquer país. Porque o Aravena toca na bola antes. Quando ele toca na bola antes, o Aguirre faz uma alavanca com a perna e com um bração nas costas, ainda derrubando o cara dentro da área. É inacreditável, é inacreditável. Podem falar que é clubismo, podem falar que é torcida. Eu realmente encontrei só essa pessoa, tá? Porque todas as outras pessoas que eu ouvi disseram que houve a penalidade. Inclusive amigos, árbitros que eu mantenho contato, os caras, é incrível ele ter ido ao VAR e não ter dado essa penalidade. Como a CBF suspendeu árbitros na segunda rodada, sob que argumento? Sendo que um deles eu ainda considero que foi por um acerto, tá? Pra vocês verem como eu não sou clubista, porque era em favor do Inter. E eu achei que ali o Inter não foi beneficiado, não, naquela expulsão do Cruzeiro. Ali, pra mim, houve a falta e o dogso, que a gente chama, que é a chance clara de gol. Eu interpretei dessa forma. E por isso eu tô muito à vontade, porque eu interpretei como falta. Aquele deslocamento no Wesley ali, que ele entra desequilibrado pra concluir a jogada diante do Cássio. Eu não vou achar que isso é falta? Aí vocês querem me enlouquecer. Então, assim, o que a CBF vai fazer? Aliás, o Braulio é o menos culpado, porque ele não tinha que estar lá. O Braulio não tem que estar apitando um jogo das oitavas de final do Catarinense, ele não tem que estar apitando. Vocês imaginem um clássico Grenal, com toda essa rivalidade, com toda essa disputa, sendo um dos principais árbitros do quadro. Não existe, não existe. O Rodrigo Sintra, que eu nem conheço, Rodrigo Sintra, hoje o Rodrigo Sintra, que foi um árbitro de São Paulo aqui, que não alçou voos maiores, hoje é o coordenador principal da arbitragem no Brasil. É esse senhor que coordena. Não, mas tem um comitê consultivo lá. Eu quero saber o que eles vão dizer desse lance no Clássico Grenal. Eles vão referendar a posição do Braulio? O Braulio não pode apitar a elite do futebol. Ele tem que passar por uma reciclagem, uma escolinha, ele tem que voltar para os primórdios para aprender como é que apita jogo, ou então, quem sabe, fazer outra coisa da vida. Porque apitar futebol, acho que ele realmente não sabe.